Fala pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês uma armadilha que o EuroUSD criou na semana passada e muita gente caiu. Quem achou que era alinhamento de fluxo com estrutura tomou stop na hora. Mas se eu te disser que 90% dos traders tomam stop exatamente com essa armadilha toda semana, você vai acreditar nisso? Só que no vídeo de hoje você vai aprender a identificar e a evitar esse tipo de armadilha clássica. Então vamos lá, pessoal, para o gráfico para entender um pouquinho do que aconteceu nessa manipulação. Aqui muita gente estava vendo que a estrutura do semanal estava trabalhando nesse topo e nesse fundo. Então aqui a gente tinha o nosso range trabalhando exatamente daqui até aqui. Então começou a sua suposta fase de correção, onde a expectativa após o alinhamento simplesmente era o consumo da liquidez externa. Então, quando houve o alinhamento, supostamente, do semanal com o diário, muita gente acreditou que o mercado iria consumir a liquidez externa. Então, por exemplo, quando ele fez esse alinhamento, a maioria das pessoas estavam acreditando que ele simplesmente iria respeitar esses topos protegidos até o consumo da liquidez externa. Só que o que acontece, pessoal? Aqui nessa situação, se a gente for parar para ver aqui no nosso mensal, toda essa queda, na verdade, ela tinha o objetivo de fazer o pullback de uma estrutura. Então, a partir desse momento, a gente consegue verificar aqui que eu tenho uma estrutura onde essa queda tinha o objetivo de retirar a liquidez interna. Então, ali, quando ele começou a cair, começou o ciclo interno do range. O ciclo interno tem como objetivo a retirada dessa liquidez interna. Então, a partir do momento que o mercado vira essa estrutura para baixo, começou o pullback dessa estrutura maior. Então, toda essa queda era uma fase de correção, simplesmente para retirada dessa liquidez. Então, o mercado vem, retira a liquidez interna do range. Então, a expectativa agora seria o quê, pessoal? Alta a partir do momento que o mercado concluiu o ciclo. Ok? Então, qual a nossa leitura para isso? Que provavelmente essa estrutura do semanal poderia ser tomada como liquidez. Então, a partir do momento que eu tenho essa estrutura, já que ele conclui o ciclo, toda essa queda ela tem um objetivo. Se o objetivo era aquele consumo da liquidez interna, então muito provavelmente o mercado pode reverter agora, ok? Isso que a gente está fazendo é apenas uma suposição. Quem tem que demonstrar para a gente é o fluxo, certo? Então, nesse momento, quando ele conclui o ciclo, a gente pode acreditar que, supostamente, essa estrutura ela tende a se tornar uma SMT, ela pode ser virada. Então, a partir do momento que o mercado bate numa SMT, como ele precisa de liquidez, muitas das vezes ele vai fazer alinhamento de fluxo com estrutura, e quem não sabe montar uma narrativa, que é uma das coisas mais importantes do mercado, porque eu sempre falo para os meus alunos que execução tem toda hora, mas se você não souber fazer a montagem da narrativa, você sempre vai estar executando do lado errado, ok? Então, a partir desse momento, isso aqui, pessoal, esse choque, ele apenas confirma esse range daqui para cá, simplesmente para ele retirar esses fundos como liquidez e depois prosseguir com a tendência. Só que se as pessoas elas não sabem entender a montagem dessa narrativa de que essa queda, na verdade, era apenas para retirada da liquidez daquela estrutura que estava de alta, simplesmente iriam achar que houve um alinhamento de fluxo com estrutura e que o mercado iria cair. Só que essa queda, vocês já sabem, ele tinha um objetivo. Se ele concluir o objetivo, então provavelmente o mercado vai subir. Então, a partir do momento que ele bate numa SMT, ele gera uma liquidez para induzir as pessoas a venderem, só que, na verdade, isso aqui é apenas a confirmação desse range para o mercado retirar a liquidez interna. Então, nesse momento, quando ele retira a liquidez interna, o que o mercado faz? Começa aqui um fluxo comprador, onde a gente tem como expectativa o consumo da liquidez externa desse range. Se você deseja dominar as armadilhas do mercado e operar como os 5% que realmente lucram nesse mercado, não esquece de deixar o seu like para ajudar também o nosso canal a ser mostrado para mais pessoas e de se inscrever para não perder nenhuma atualização.